61. Regressor Instruction. Capítulo 301. Autor: Colher de Sujeira. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Quando saí da carruagem, pude ver as pessoas andando por aí com lindas peles morenas. Eu podia definitivamente sentir que tinha vindo para outra área. Eles pareciam diferentes das pessoas do estado, que eram pessoas brancas típicas. Se eu os comparasse com as raças da Terra, parecia que estava vendo gente da América do Sul. A pele saudáveis e elásticas e os cabelos pretos brilhantes se destacavam. O mais interessante era como eles estavam vestidos. Todos vestiam roupas leves, ao contrário da era medieval típica. Porque está quente. O tempo estava muito quente porque ficava mais ao sul. No momento, eu também queria julgar minhas roupas apertadas. Dentro da carroça, onde a magia do controle de temperatura girava continuamente, estava tudo bem, mas eu sabia que seria difícil respirar do lado de fora. Ah, tão chato. Uma coisa que deixei passar foi a vestimenta do povo de Laios ao meu redor. Ficará tudo bem, certo? O problema era que todos estavam vestidos com muita liberdade. Nesse lugar, essa seria uma roupa normal, mas honestamente, eu não sabia para onde olhar. Assim como as roupas dos dançarinas, elas exibiam seus corpos, independentemente se fossem homens e mulheres. Então, naturalmente, eu estava preocupado com Jungayan. Jungayan, que estava distraída com treinamento de magia na carruagem, franziu a testa assim que ela saiu. Eu só preciso ter cuidado. Se eu não continuasse olhando estupidamente para elas, não haveria nenhum outro acidente. Mesmo assim, Jungayan provavelmente não faria nada porque havia sido repreendida antes de vir para cá. De qualquer forma, como vieram cumprimentar nós, era correto eu cumprimentá-los também. Enquanto eu estava distraído pelo cenário exótico, Shaira já havia terminado com os cumprimentos, então eu também dei um passo mais perto. 15 ou 16 anos. O que eu pude ver uma garota que parecia uma estudante do ensino médio. Ela tinha pele morena como o resto deles, mas o jeito diferente no cabelo trançado preto brilhante se destacava. Era um rosto muito nobre, mas por enquanto, eu podia vê-la nos cumprimentando educadamente. Era um antigo costume de Laios bater o colar de diamante vermelho na testa. Foi estranho, mas também pensei que não era ruim dizer olá dessa forma. Com nada na minha testa agora, mas foi um ato natural porque eu tive que mostrar que respeitava a cultura de Laios o máximo possível. Se a pessoa na minha frente fosse uma pessoa normal, eu teria encerrado meu cumprimento apenas com uma reverência. Pristina, a 27ª rainha do Laos. Considerando que a identidade dela, cuja pele parecia ter sido queimada por andar muito fora, era a rainha, não havia como tratá-la como uma pessoa comum. Vou me apresentar. Sou Pristina do país neutro, Laios. Eu ouvi muito sobre você, Pristina Min. É uma grande honra conhecê-la. Achei que você não viria pessoalmente, mas não sei o que fazer com tanta gentileza e hospitalidade. Não, cardeal honorário. É uma honra poder ver o cardeal honorário, pessoa importante no estado. Você pode falar comigo de forma mais confortável. Não. Eu não posso. Você é um convidado importante, então é melhor levá-lo para dentro primeiro. Obrigada. Não vai ser fácil. Eu a cumprimentei brevemente. No entanto, eu tinha certeza de que seria difícil entender o que eu poderia tirar dessa conversa. Ela tem guarda forte. Ela sabia muito bem por que visitamos um lugar tão distante. O objetivo desta missão era aliar-se a Laios. Estranhamente enfatizando a palavra neutra e ela dizendo que não poderia me tratar confortavelmente, senti sua vontade de nunca se envolver nos meus negócios. Será assim do ponto de vista deles. Ser neutro só era possível quando você tinha o poder de proteger seu país. No entanto, este pequeno país na parte sul do Estado Democrático e da República era relativamente fraco em comparação com os dois países. O número de pessoas poderosas nomeadas, a qualidade das tropas e até mesmo os estrangeiros também eram pobres. A razão pela qual Laios pôde manter uma posição neutra, apesar de irônica, era por causa da situação entre o Estado e a República. Isso aconteceu enquanto caminhavam na corda bamba entre os dois países que sempre lutaram desde o passado. De certa forma, o Laios era um ponto estratégico entre os dois países. Havia também uma forma de atravessar o mar, além de poder ir direto para outros países através de Laios. Do ponto de vista da República,
Se Laios se juntasse ao Império, eles pensaram que poderiam ser deixados para trás, e o mesmo acontecia com o ponto de vista do Império. Na verdade, houve momentos em que o Império e a República consideraram como dividir o país chamado Laios, o que significava que este país havia sofrido uma dor indesejada entre eles. Algumas mudanças ocorreram após a Segunda Guerra Continental, quando o Império e a República quase se apagaram, e não houve escolha a não ser escolher um cessar-fogo. Laios declarou neutralidade total, dizendo que não escolheria nem a República nem o Império, e os dois países aceitaram e respeitaram isso. Eu não sabia por que a República e o Império da época aceitaram a declaração de neutralidade de Laios, mas tive que pensar que provavelmente havia algumas razões políticas interligadas. Talvez porque se preocupassem se Laios daria ou não poder ao outro lado, ou talvez tenha havido outra conversa com o acordo de trégua entre os líderes da época. Eu não sabia o que era, mas uma coisa era certa: os líderes de Laios eram todos sábios. Habilidades políticas também eram incomuns, e estou confiante de suas habilidades em andar na corda. É ótimo. Não era nada fácil manter a soberania enquanto se quebrava entre as grandes potências. Não tanto quanto o Estado ou a República, mas eles também possuíam poder. Não sabia o que pensavam os estrangeiros daqui, mas talvez as pessoas que viviam em Laios tivessem muito orgulho do país. Olhando para trás, Jungaian estava me seguindo lentamente enquanto falava com Park Deokgu, e Ansur ainda estava mantendo uma distância segura dos dois. Posso ficar aliviado agora. Mesmo que ela estivesse em alerta como se estivesse se sentindo irritada, ela não parecia que iria explodir imediatamente. Se eu dissesse a ela que íamos sair juntos amanhã ou depois de amanhã, ela se soltaria e começaria a rir imediatamente. Além dela, Shaira e eu, os principais membros desta missão, caminhávamos pela rua atrás da Pristina. Embora fosse peculiar andar pela rua sem usar uma carruagem, eu sentia que sabia mais ou menos o que essa garota pretendia. Este é um lugar agradável. Basicamente, havia sorrisos no rosto das pessoas. O padrão de vida em si não parecia muito alto, mas pude ver que eles eram felizes. Não sabia se o continente também pesquisava o Índice Nacional de Felicidade como a Terra, mas este país certamente estaria no topo se os avaliasse. A resposta veio apenas olhando para as pessoas torcendo por Pristina e ela respondendo aos cumprimentos um por um. Os rostos das pessoas da cidade estavam cheios de energia e os turistas junto a eles não pareciam estranhos. Aqueles que tinham vindo do lado de Dawan para se divertir e aqueles que usavam roupas um pouco diferentes do estilo de vestimenta nacional eram provavelmente os republicanos. Não havia tensão estranha, parecia que eles estavam tentando evitar atrito neste lugar, onde não era classificado como zona de conflito pela lei continental. Não sabia que existia tal lugar. Continuei vendo coisas incomuns na minha frente. Foi então que a garota com um monte de coisas no cabelo abriu a boca novamente. Ouvi dizer que é a primeira vez que vocês dois visitam este lugar. Sim. Sim. Está certa. Estou curiosa para saber como vocês dois veem nosso Laios. Era óbvio que resposta ela queria. E posso prever o que ela vai dizer. No entanto, era um argumento tão plausível que não pensei que seria tão fácil de discutir. Shaira passou ligeiramente a resposta para mim, e eu não tive escolha a não ser falar. É bom. Os rostos das pessoas estão cheios de vida e todos parecem satisfeitos com suas vidas. De certa forma, acho que é o ideal. Muito obrigado por ver desta forma. Já que foi o cardeal honorário Lake Leone, que lutou pelos ideais do povo do Estado, quem disse isso, estou feliz. Ela sorriu um pouco e falou novamente. É como o cardeal honorário Lake Leone vê. Claro, este país também tem alguns problemas, mas estou orgulhosa das conquistas dos reis anteriores e quero manter seus ideais no lugar. Eu sabia que seria assim. Muito tempo se passou, trazendo um país que sempre sofreu entre as duas potências durante a Primeira Guerra Continental e a Segunda Guerra Continental. Além disso, com muitas pequenas guerras, fome e invasão de forças de fora, Laios derramou muito sangue para proteger o ideal e sua independência. É claro que agradecemos ao Estado e ao povo da República que consideram nosso Laios muito importante. Para ser honesta com você, o interesse é excessivo. Eu posso entender. Talvez seja por isso que o cardeal honorário Lake Leone veio aqui. Lamento ter de lhe oferecer uma recusa categórica, mesmo antes de você tocar no assunto. Mas como antes, não temos intenção de nos posicionar em nenhum dos lados.
Claro, eu disse a mesma coisa para a República, para que os líderes do Estado e da República não precisassem se preocupar. Isso significava que ela não queria passar por tempos difíceis novamente. Se um peso adicional fosse abalado tanto para a República quanto para o Estado, tudo que havia sido alcançado até agora pode ser perdido. Eu posso entender perfeitamente. Isso parecia muito com a luta pelo poder entre Jungayan e Shaeha. Para resumir, eu tinha que permanecer neutro, mas não podia deixar Laios ficar neutro. Eu pareço um lixo. Não pude deixar de pensar que era um hipócrita típico. Não vim aqui só por causa desse assunto, Pristina. Vou falar com você sobre outros assuntos, mas você foi muito apressada. Entendo, o cardeal honorário está certo. Eu fui um pouco apressada. Mas espero que você pense que foi uma maneira de transmitir nosso significado de forma mais clara. Claro, isso não significa que não o recebamos. Nós de Laios estamos sempre prontos para agradecer e acolher quem vem aqui. Claro, também é uma de nossas tarefas dar as boas-vindas à sua delegação a este lugar. Obrigada. É um antigo costume e orgulho daqui agradecer amigos de longe. Oh, você deve estar cansado, então vamos guiá-lo pela sala assim que entrarmos. Oh, pensando bem, você disse que era sua primeira vez em Laios. É um pouco constrangedor para mim dizer isso, mas há tantas coisas para os amantes desfrutar. Ouvi dizer que Shai e Haleki onde fizeram bons laços desde o continente estrangeiro. Não seria ruim dar uma olhada rápida em volta. Obrigado pela sua consideração. Foi Shai quem agradeceu. Ela pareceu estar de bom humor, mas por algum motivo, tive medo de olhar para trás. Eu não sabia se ela estava tentando destruir minha neutralidade, mas ela era bastante perspicaz. Olhando agora, vocês dois formam um belo casal. Parecia que a temperatura nas minhas costas estava diminuindo gradualmente. Ela não está fazendo isso de propósito, certo? Não havia escolha a não ser enviar uma expressão ligeiramente suspeita ao golpe esmagador. Há uma pedra que diz que se a pessoa sussurrar amor, as pessoas ficarão juntas por toda a vida, e muitas pessoas que visitam Laios costumam visitá-lo juntos. Se vocês tiverem tempo amanhã, talvez vocês dois. Pare. Eu sabia que Pristina não era maldosa, mas queria calar sua boca agora. A expressão da Jungayan parecia muito perigosa. Regressor Instruction capítulo 302 Laios era um lugar mais pacífico e habitável do que eu pensava. Não sabia se era pelo cenário exótico ou pela nacionalidade única, mas acho que consigo perceber por que é que tantas pessoas visitam o Laios. Eles odiavam brigas e valorizavam o equilíbrio e a harmonia. A maioria das pessoas considerava isso seu valor mais alto, aquele que as governava e controlava, e alguns de seus comportamentos incomuns me lembravam do budismo da terra. Na verdade, ao contrário do Estado, as ocupações proeminentes em Laios eram monges e ascetas. Aqueles que podiam ser classificados como sacerdotes eram de natureza diferente dos cavaleiros sagrados pertencentes ao Estado. NT, ascetas igual pessoa que busca se afastar dos prazeres, dedicando-se a orações. Se os cruzados buscavam a fé em Deus, sua busca era uma disciplina espiritual. De certa forma, parecia que as questões religiosas podiam causar brigas, mas não causou. Provavelmente, isso ocorreu porque o povo de Laios acreditava na deusa Mamara, que poderia ser classificada como uma aliada da deusa Benigore. A filosofia da deusa Mamara não era a crença em si mesma, mas a disciplina e a felicidade dos crentes. Eu podia ter certeza de que a origem de sua nacionalidade estava na filosofia da deusa a qual serviam. É um lugar agradável. Como resultado, o país como um todo era simples e sem luxo. No entanto, era impossível tratar os hóspedes do Estado de forma descuidada. Nem é preciso dizer que havíamos recebido um magnífico banquete como um presente que poderia ser considerado magnífico do ponto de vista deles. Eles devem estar pensando que podem cometer um erro com a delegação. O Estado era definitivamente um grande país. Mesmo após a Revolução Civil, o Estado ainda se manteve no centro da cena política do continente. Ficou claro que eles pensaram que não deveriam cometer um erro com nós que somos os representantes do Estado. Agora mesmo, fui convidado para muitos lugares, mas foi a primeira vez que recebi uma hospitalidade com tanto conforto. A dança dos dançarinos era linda, e sua cultura e música também eram boas de ver e ouvir. Como foi o banquete? Eu me diverti muito.
Não sei como expressar minha gratidão pela hospitalidade de todo o coração. Estou feliz que você tenha ficado satisfeito. Eu estava preocupada que a comida e a bebida não fossem agradar ao seu gosto. Estou aliviada. Temos um prédio separado que você pode usar durante a sua estadia. Os membros da rede da Azul podem usá-los separadamente, então espero que você fique com as delegações que se reuniram e faça um passeio lento por Laios amanhã. Obrigado por sua consideração, Pristina. O tratamento era bom também. Eu já havia sentido isso antes, mas ela parecia saber como me deixar de bom humor. Isso não significava que ela estava apenas bajulando obedientemente. Uma vez que Pristina já havia expressado sua rejeição nervosa à proposta de estar do nosso lado, este banquete também seria uma expressão de desculpas. Já estava escuro, então, naturalmente, eu precisava dormir. Quando me levantei, senti que a embriaguez veio de repente. A bebida é mais forte do que eu pensava? Achei que era uma bebida doce, e isso aconteceu desde que eu a bebi sem pensar. Meu corpo estava cansado de uma longa viagem. Park Deokegu, que se aproximou sem dizer uma palavra como se tivesse percebido que eu estava lutando, me agarrou. Jungayan, com medo de ser roubada, também agarrou meu braço e, enquanto isso, Shaira assumiu meu bastão. Ela começou a lidar diretamente com a garota. Ela gesticulou como se estivesse me dizendo para sair. Park Deokegu acenou com a cabeça em resposta e pude deixar o banquete depois de cumprimentar rudemente. Eu estou muito cansado. Park Deokegu e Jungayan pareciam relativamente bem. Como havia uma diferença nas estatísticas, parecia que fiquei bêbado um pouco mais rápido. Mesmo Ansura não parecia estar tão cansada quanto eu, essa minha baixa resistência me entristeceu. Poxa! Você não exagerou? Acho que nunca tive bêbado assim. Verdade. Estou particularmente cansado hoje. Eu também entendo você. É um lugar agradável além de tudo. Todo mundo parece ser legal também. Bem, eu acho. De qualquer forma, descanse hoje e saia por aí com a Ian amanhã. Ouvi dizer que há muitas coisas para ver e fazer aqui e ali. Mesmo. Bem, há também uma caverna da verdade, mas dizem que é a herança da deusa descoberta há centenas de anos. Não tenho certeza do que é, mas parece que existem muitas heranças culturais e reservas designadas pela lei continental. Também existe uma lei que proíbe a caça de monstros ameaçados de extinção em Laios, então essas coisas não estariam bem preservadas. Na verdade, até mesmo o Estado está administrando estritamente as coisas relacionadas à deusa Benigore. Ah, o Estado tem tal coisa? Sim. De qualquer forma, parece um lugar muito melhor do que eu pensava. Sim. Estou morrendo de cansaço. Seria um efeito colateral de tomar bebidas da Jungayan. Jungayan segurou meu braço, como se estivesse preocupada comigo, e se mexeu, mas na verdade, estávamos ambos sendo arrastados por Park Deokegu. Pouco depois de sair, pude ver um grande pavilhão. Estilos exóticos ainda eram visíveis, mas dentro do pavilhão era semelhante ao do Estado. Deve ter sido o lugar onde sempre vinha a delegação do Estado. Eu posso levar ele sozinha de agora em diante. O que? Eu posso levar ele para o quarto. Então você pode fazer isso. Sim. E então deixe-me fazer isso. Park Deokegu ergueu o polegar na minha direção como se fosse bom, mas infelizmente, não fui capaz de fazer nada. Eu senti como se fosse adormecer a qualquer minuto agora. Estou feliz por não precisar andar. A magia foi bastante eficaz neste caso. Depois de entrar no quarto espaçoso, não foi à toa que imediatamente me joguei na cama. Jungayan perguntou, devo banhar você? E tudo o que eu pude fazer foi um gesto de sim. Claro, eu estava pensando no que fazer com Laios, mesmo quando lentamente adormeci. Não se pode dizer que era muito urgente até agora, mas o estado atual precisava de uma aliança confiável. A República, nosso inimigo jurado, estava fora de questão. No caso do Reino Unido, eles estavam preparados para puxar a espada, então os únicos lugares que poderíamos tentar eram Laios e outras raças. Comecei a pensar em como abordar aqueles que constantemente insistiam na neutralidade, mas o problema é que não conseguia encontrar uma resposta. Não seria ruim encontrar um ponto fraco e arrastá-lo, ou piorar suas relações com a República. Não é bom se aproximar muito rapidamente. Vou esperar para ver. Eles nos trataram bem na superfície,
mas já eram bastante cautelosos conosco. Minha cabeça dói. Mesmo que eu pudesse descansar confortavelmente, me vendo pensando sobre isso repetidamente, eu poderia dizer que eu era definitivamente um viciado em trabalho. Como disse a rainha, achei que seria bom se eu pudesse descansar amanhã sem pensar em nada. Com esse pensamento, fechei meus olhos e fui capaz de pular da cama ao mesmo tempo em que o sol brilhava em meu rosto. Já era de manhã. Hugo. Minha cabeça. Opa, você está acordado? Ah, Ayan. Que horas são? Quando me virei para o lado onde a voz era ouvida, vi Jungai andando enquanto segurava uma grande tigela na porta. São 3 horas agora. 3 horas? Sim. Achei que você fosse se levantar agora, então trouxe um ensopado quente. Eu fiz isso sozinha. Você acabou de se levantar na hora certa. Já é tão tarde. Sim. Eu sinto que só dormi por algumas horas. Porque estou tão cansado. VVV. Você exagerou ontem. Ah, isso era o certo. Quando olhei para ela em silêncio, pude vê-la com um grande sorriso, aparentemente de bom humor. Eu estava preocupado com ela no dia anterior, mas parecia que suas emoções haviam melhorado durante a noite. Parecia que ela dormiu bem ou estava energizada. A pele dela também está muito boa. Era difícil acreditar que bebemos juntos. Eu não sabia se era magia ou não, mas o brilho fluindo em sua pele parecia como se ela tivesse aplicado óleos sobre ela e, no geral, ela parecia estar de bom humor. Eu também fiquei um pouco aliviado com isso. Não pude deixar de ficar feliz por ela estar se sentindo bem. Já que você está cansado, coma isso e durma um pouco mais. Não. É um desperdício dormir. Posso apenas beber uma garrafa de poção. E quanto a Eira? Não. Deokigu ainda está lá dentro. Oh. Os dois saíram com Sora. Todos os membros dos Mercenários Vermelhos também. Acho que eles vão fazer um tour em Laios hoje. Eles me pediram para te avisar quando você acordasse. Mesmo? Sim. Temos muito tempo, então vamos avançar devagar. Ah. Espera, Ayan. Sim. Tenho estado um pouco indiferente estes dias, certo? N não. Porque eu estou ocupado. Vê, você tem muito a fazer e eu posso entender. Obrigado pela compreensão. Dei um beijo em sua testa, vendo suas orelhas ficarem vermelhas de maneira fofa. De qualquer forma, eu não poderia simplesmente ficar parado aqui. Depois de comer o ensopado misturado estranho que ela trouxe, eu imediatamente comecei a me preparar. Seria bom se a empregada Alice estivesse aqui. Eu não conseguia entender por que ainda a chamava de empregada, mas estava tão cansado que me fez pensar em todo tipo de coisa. Realmente era pesado. Era uma pena que ela não estivesse aqui em momentos como este. Por mais que Jungayan tentasse cuidar de mim, havia uma lacuna que não pode ser preenchida entre um profissional e um amador. Embora eu estivesse grato por sua intenção, Jungayan correndo ofegante para cuidar de mim estava na verdade atrapalhando os preparativos. Vamos sair. Sim. Parece que vamos ter um encontro depois de muito tempo. Hein? Ah. Sim. E isso? Tudo nem. Hoje é cortesia. Depois disso, eu teria que me juntar a Shaira de qualquer maneira, mas seria importante que eu e Jungayan estivéssemos juntos, mesmo que por um curto período de tempo. Como ela já estava de bom humor, não seria ruim trazê-la para o topo aqui. Ela poderia ficar quieta por um tempo, e seria possível melhorar seu relacionamento com Shaira aos poucos. Eu posso me sentir menos preocupado. Graças a Jungayan, até eu estava ficando de bom humor. Mas como eu pensei que tudo daria certo, não demorou muito para que eu percebesse que tudo ia mudar de alguma forma. O que ela está fazendo aqui? Ela agora era alguém de quem eu tinha memórias borradas e não conseguia lembrar seu nome muito bem, mas ela era muito familiar. A primeira vez que a encontrei foi no Mercado Negro, e a segunda foi quando recebi sua ajuda com o episódio da Shaira. O único contato republicano que conheci, um membro dos 5 Tigres Gerais, o orgulho da República, possui uma arma de nível lendário, um chicote que puniu a deusa, proprietária do Old. Ela também tinha uma das características mais merdas que já vi. Shaolin. Eu não tive escolha a não ser me virar rapidamente. Merda. Foi porque me senti culpado. Regressor Instruction capítulo 303, não é meu dia de sorte. Definitivamente era Shaolin.
A informação no meu olho da mente também confirmou que ela era, sem dúvida, a mulher que eu tinha visto antes. Houve um crescimento em suas estatísticas, mas a característica era a mesma, e a classe e todos os aspectos combinavam perfeitamente. Os lacaios que ela sempre arrastava também ainda eram os mesmos. Uma das bolsas do lacaio deve ter uma arma de nível lendário. Estavam dando uma olhada nas lojas da rua, assim como eu havia escolhido dar um passeio tranquilo pelas ruas de Laios. Como havia encontrado um rosto indesejado na rua, obviamente, me virei rapidamente. Porra! Já fazia mais de um ano que recebi ajuda com a condição de marcar um encontro em breve. A carta que dizia mantenha a promessa ainda permanecia na minha cabeça. Como ela era extremamente louca, assim como Jungaian Al-Shaira, eu não sabia o que ela poderia fazer. Se eu deixasse Jungaian esbarrar nessa vadia louca, provavelmente aconteceria um acidente no país neutro. Jungaian pareceu um pouco surpresa quando de repente me virei. Nunca esperei ouvir a voz surpresa da Shaolin. HMM. Jungaian parecia um pouco confusa, mas a voz da mulher maluca foi claramente ouvida. Ela percebeu? Como uma voz particularmente alta veio do coração das ruas cheias de pessoas e turistas de Laios, eu tive que puxar o braço da Jungaian imediatamente. Vamos rápido. Rapidamente. Eu estava andando rápido sem olhar para trás, então não sabia se ela nos viu. Opa, agora pouco. Não quero ser incomodado por outras pessoas agora. Ah! O opa! Jungaian não precisava saber que eu havia prometido ter um encontro secreto com a vadia louca da República. Em um instante consegui escapar da área lotada com Jungaian. No entanto, minha ansiedade se recusou a diminuir. É melhor ir pelo outro lado? Ou seria melhor ir ver Eira imediatamente? Jungaian começou a sussurrar. Opa! Sim. Acho que tem alguém nos seguindo. O que? Há 3 pessoas nos seguindo. Não consigo determinar a localização exata, mas acho que são pessoas que vimos antes. Tem certeza de que não são as sombras dos mercenários vermelhos? Sim. Não são os mercenários. Eles se parecem com os que andava com aquela mulher de antes. Não sei, mas acho que tenho quase certeza. Ah! O que devo fazer? Por enquanto, apenas deixe-os em paz. Nós apenas temos que deixá-los escapar lentamente. E quanto à mulher? Não consigo ver a mulher. Não sei porquê, mas acho que eles também não querem ser vistos. Ainda estamos um pouco longe. Você os conhece? Um pouco. Foi bom saber que eles também não queriam causar um grande problema. Achei que não seria ruim ir direto para ele dizer olá de uma forma casual, mas aquela cadela também era uma vadia louca de verdade. Ela era uma VIP do mercado negro, e eu poderia dizer que ela é louca só de olhar em seus olhos. Não sabia o que significava ter romântica e estranguladora como característica, mas não queria morrer sufocado com a idade que tenho. Além de não pensar direito, ela provavelmente teria reações violentas se ficasse com raiva. Claro, Jungaian tinha mais probabilidade de reagir a isso. Como eu havia confirmado que ela estava em Laios, achei melhor contatá-la separadamente. Por enquanto, achei melhor sair daqui rapidamente, fingindo não tê-la visto. Eu tinha arrastado Jungaian, movendo-me para os lugares mais movimentados, e então começamos a vagar pelos arredores da cidade. Nesse momento, ela inchou as bochechas, sentindo-se irritada, mas é claro, eu não poderia apenas me concentrar neste encontro. Jungaian estava constantemente informando sobre as pessoas nos seguindo, e eu não tinha escolha a não ser me preocupar quando a vadia louca com o chicote iria me encontrar. Até Jungaian também estava bastante alerta. Quando me lembrei do incidente terrorista de Lindell, não era lógico ela ficar sensível. Mesmo naquela época, tinha começado desse jeito. Eventualmente, vagamos por alguns becos de lojas, e muitas vezes usamos sua magia para nos livrar deles, mas onde estamos? O problema é que havíamos ido muito longe. Não fiquei perturbado porque não estávamos perdidos e tinha o guarda-costas mais confiável ao meu lado, mas me senti frustrado pensando no caminho de volta. Saí ansioso para desfrutar Laios, mas não podia fazer nada além de suspirar nesse momento. Embora Aya não estivesse mostrando abertamente, ela também estava um pouco amarga. Já fazia muito tempo que não saíamos juntos. Na verdade, foi um momento pelo qual ela estava realmente ansiosa,
E como eu não sabia quando estaria livre novamente, hoje era uma oportunidade muito preciosa para Jungaian. Seus planos felizes foram interrompidos por uma visitante inesperada. É melhor sairmos na próxima vez. Hoje foi meio louco. Tudo bem. Opa. Resumindo, o propósito inicial de fazer Ayan se sentir bem já estava arruinado. Tive que rezar para que uma refeição em um lugar decente ajudasse Jungaian a se animar. Todos os bons lugares próximos também estavam abertos e eu pensei que era hora de comer, então segurei a mão da Jungaian e fui para um lugar adequado. O que posso dizer a Eira? Por mais que eu tivesse que animar Jungaian, pensar em ter que passar um tempo com Shaeira também me deu dor de cabeça. Como escolhi o local certo e entrei, e dentro era bastante agradável. Havia uma sensação de luxo à sua maneira, e os assentos cheios de gente também pareciam bons. O que era um pouco estranho era que havia muitas pessoas com cabelos escuros e não os laios de pele morena. Até os brancos que parecem um pouco diferentes das pessoas do estado se destacam. O que é isso? Eu imediatamente percebi que algo estava errado. Como se representando minha inquietação, meu olho da mente reagiu rapidamente, verificando a janela de status e nível de talento do jogador Valentim Alexandro. Nome: Valentim Alexandro. Título: Monstro de Ronaf, Assassino de Ronaf, um dos 5 tigres gerais da República. Idade: 39. Disposição: Simples assassino ignorante. Classe: Brigão de Ronaf. Heróico, refeito de classe: Aquisição de conhecimentos básicos de artes marciais. Refeito de classe: Aquisição de conhecimento intermediário em artes marciais. Refeito de classe: Aquisição de conhecimento avançado em artes marciais. Refeito de classe: Aquisição de conhecimento avançado de gerenciamento de energia mágica. Estatísticas: Força: 97. Potencial de crescimento: Lendário ou superior. Agilidade: 89. Potencial de crescimento: Lendário ou superior. Vigor: 91. Potencial de crescimento: Lendário ou superior. Inteligência: 31. Potencial de crescimento: Comum ou inferior. Resistência: 87. Potencial de crescimento: Heróico ou superior. Sorte: 32. Potencial de crescimento: Comum ou inferior. Poder mágico: 61. Potencial de crescimento: Heróico ou superior. Atributo: Controle da raiva. Lendário, geral. Sinto muito pelo baixo poder mágico, mas a força, agilidade e resistência estão equilibrando isso. Nem a disposição, característica, nem o atributo são muito bons. Eu não recomendaria passar muito tempo com uma pessoa assim. Quero dizer, se o jogador Lei Kyong não quiser morrer rapidamente. O que se destacou foi um homem branco do tamanho do Parque Deokegu. Não, ele era ainda maior do que Deokegu. Ele também tinha uma longa ferida no rosto, o que causava uma aura intimidante. Ele parecia ser um praticante de artes marciais incomum e considerando seu conhecimento avançado de gerenciamento de poder mágico como seu efeito de classe. A disposição em si parecia perigosa, mas o que mais me incomodava era o título de um dos 5 tigres gerais da República. Porra! Havia mais uma pessoa que se destacou ao lado dele. Era o cara sentado no centro da mesa com cabelo preto e um corpo semelhante ao meu. Ele era sem dúvida chinês. Ao contrário de mim, que parecia um pouco sorrateiro, sua impressão se destacou, mas as estatísticas em si não pareciam nada disso. Verificando a janela de status e os níveis de talento do jogador Jin King. Nome: Jin King. Título: Mestre do livro, sábio no campo de batalha, um dos 5 tigres gerais da República. Idade: 30. Disposição: Estrategista premeditado. Classe: Mago da Legião. Lendário, refeito de classe: Aquisição de conhecimentos básicos de magia. Refeito de classe: Aquisição de conhecimento mágico intermediário. Refeito de classe: Aquisição de conhecimento avançado em magia. Refeito de classe: Aquisição de conhecimento avançado de invocação. Refeito de classe: Aquisição de conhecimento avançado de gerenciamento de energia mágica. Estatísticas: Força: 65. Potencial de crescimento: Heróico ou superior. Agilidade: 75. Potencial de crescimento: Lendário ou superior. Vigor: 89. Potencial de crescimento: Raro ou superior. Inteligência: 99. Potencial de crescimento: Heróico ou superior. Resistência: 77. Potencial de crescimento: Raro ou superior. Sorte: 67. Potencial de crescimento: Raro ou inferior.
Poder mágico, 97 potencial de crescimento, heróico ou superior, atributo, incapaz de ler, geral, um mago com equilíbrio perfeito. As estatísticas e níveis de talento se destacam, o que me fez lamentar até mesmo compará-lo com o jogador Lake Leone, mas não vou mencionar isso. Infelizmente, o nível de poder mágico parece impossível de evoluir ainda mais, mas o nível de inteligência de 99 e estatísticas básicas altas são mais do que suficientes para compensar as deficiências. O restante também era um dos 5 tigres gerais da República. As outras escórias também eram bastante habilidosas. Eles estão jantando ou algo assim? Obviamente, senti que precisava sair daqui o mais rápido possível. Jungayan, que não percebeu, olhou para mim e pediu que eu entrasse rapidamente, mas não me mexi. A atenção agora estava voltada para mim por causa do súbito aparecimento de um cliente. O russo, maior que Park Deokgu, também olhava para o lado que eu estava, assim como o chinês, que tinha estatísticas ridículas como mago. Seria mais estranho se eles não me reconhecessem. Achei que talvez eles não me reconhecessem, mas era mais provável que meu rosto fosse mais conhecido do que eu pensava. Não, mesmo que não seja o caso, eles provavelmente esperam que eu seja um membro do Estado. O primeiro a se levantar foi Valentim Alexandro, que tinha um corpo grande. Seu corpo monstruoso parecia ainda mais grande agora. Povo imperial, não, eles agora são pessoas do Estado. Sua voz rouca fez meus cabelos se arrepiarem. O chinês Jin King estava olhando para mim, batendo na mesa, e havia uma expressão divertida em seu rosto. Eu não sabia sobre os outros, mas pelo menos ele parecia me conhecer. Eu podia sentir Jungayan liberando lentamente sua magia quando percebeu que algo estava errado, então eu tive que segurar sua mão com força por enquanto. Havia até 2 dos 5 tigres gerais da República, e Jungayan talvez não soubesse, mas nesse momento, era difícil para mim ser tratado como um homem forte. Se entrássemos em uma luta, seríamos nós que morreríamos, sem dúvida. Embora seja uma área neutra, não havia a garantia de que uma batalha não aconteceria. Eu não sabia se isso era para melhor ou para pior, mas também ouvi uma voz familiar atrás de mim. Esses idiotas. Como eles podem perder isso? Bastardos inúteis. São todos lixo. Merda. A saída foi totalmente bloqueada. Vai ser ridículo para eles, mas não tive escolha a não ser abrir a boca. Shaolin, você está aqui. Você. Você não sabe o quanto eu tenho procurado por você. Ah. A reação dela não foi tão boa, mas bem. Você ainda está linda como sempre. A expressão da Jungayan desmoronou. Regressor Instruction capítulo 304. O rosto da Shaolin estava confuso. Seu rosto parecia estar perguntando, o que esse bastardo está fazendo aqui? Ela também parecia incapaz de responder ao elogio repentino. O grande russo e o mago Jin King, olhando, estavam nos observando com uma expressão animada. Eles perceberam que nós já nos conhecíamos. Ele é um convidado. Jin King não disse nada, mas pude ouvir Valentim murmurando sozinho em um tom de decepção. Eu não sabia por que ele estava desapontado, mas uma coisa certa era que tínhamos que sair desse lugar rapidamente. Só quando segurei a mão da Jungayan com força, como se estivesse dizendo a ela para se acalmar, foi que senti que sua respiração estava um pouco mais estável. Ela não está com ciúme. Ela também está extremamente estressada. Já que 3 pessoas fortes na sala estavam no mesmo nível dela só de olhar para elas, ela estava preocupada que minha segurança pudesse ser comprometida. Olhando para ela de cabeça baixa e resmungando sem prestar atenção em mim, pensei que ela estava fazendo algum tipo de treinamento para algo, mas parecia que ela estava se preparando para uma situação se algo acontecesse. Você. Sinto muito pelo contato tardio, Shaolin. Não basta dizer que é tarde. Tenho certeza que te disse. Que se você não cumprisse sua promessa, não sei o que faria. Claro, eu também queria entrar em contato com você, mas como você sabe, o Estado sofreu uma série de incidentes graves nos últimos tempos. Eu tentei de tudo, mas não tive tempo. Foi muito difícil para mim também. Não sei. Achei que tivéssemos nos esbarrado antes, mas acho que é o meu. E, se você está aqui para ver uma senhorita, é bom vir sozinho, porque você veio com uma mulher. Além disso, como você sabia que eu estava vindo para cá? Merda. Eu não pensei sobre isso. Eu cometi um erro na minha primeira fala.
Em vez de "você não sabe o quanto estou procurando por você", deveria ter usado versos como "que coincidência". Ela tinha um tom de voz reprovador, pensando que eu havia me intrometido em informações sobre da República. Até Jenkins parecia confuso. Eles podem ter pensado que eu estava prestando atenção em seus movimentos. Claro, não era nada disso. Eu simplesmente cheguei por acidente e vi Shaolin por acidente. No entanto, seria natural que essas pessoas desconfiassem que alguém poderoso do estado tivesse entrado em tal local fora da cidade. Eles pensaram que eu poderia ter um propósito. Talvez você confundiu outra pessoa comigo. Também foi uma coincidência eu ter vindo a este lugar. De qualquer forma, você ainda é a mesma. Você também. Você ainda tem esse tipo de boca. E ainda canta uma melodia diferente. Você está dizendo que é uma coincidência que você acabou de entrar aqui entre tantos lugares? Eu não sei como você chegou aqui, mas você sabe que não é bom para você, certo? Mesmo se for um bom cliente, ele se tornará um hóspede indesejado se vier repentinamente. Claro, eu realmente não me importo, mas estou curiosa para saber o que meus amigos vão pensar. Eu não acho que haja ninguém por perto, considerando que você veio com confiança. Acho que estou olhando para um herbívoro que entrou sozinho para ser comido. O que devo fazer? Devo comer? Merda. Quem é esse? Oh, Valentim nem pode conhecê-lo. É por isso que estou perguntando quem é. Ele é o mais popular do estado ultimamente. O vice-mestre da Guilda Azul localizado em Lindell, o escolhido pelo dragão, o primeiro estrangeiro a receber a posição no Império, um dos 8 assentos e o gigolo da rainha mercenária. Foi então que Valentim de repente bateu com o punho contra a parede. Jungaian, que reagiu reflexivamente ao som, imediatamente levantou os olhos e moveu a mão. Uma adaga foi apontada para o pescoço da Jungaian, mas ela rapidamente abriu a boca como se não se importasse. Ela parecia estar pensando em proferir um feitiço mesmo ao custo de sua vida, mas eu não poderia ridiculamente perder Jungaian assim. Pare. O movimento parou e a adaga, avançando em direção ao pescoço dela, também parou de se mover. Uma linha de sangue escorria do pescoço branco da Jungaian e Shaolin abaixou a adaga. Se você tivesse proferido, você teria morrido. Embora metade das pessoas aqui também teria morrido, mas aquela coisa de agora não era grande coisa. Então você não precisa ficar com raiva, senhorita maga. Esse tio é apenas um pouco mal-humorado. Então, o que há com ele? Oh, ele teve uma coisa com aquela gorila vermelha no passado. Ela quebrou ele feio naquela época, eu acho. A cicatriz no rosto é obra daquela gorila. Quando a rainha mercenária é mencionada, ele fica assim. Eu acho que não deveria ter falado sobre a rainha mercenária. Eu podia vê-la rindo. No entanto, parecia que seu nível era muito alto para ela contar uma piada dessas. O cara, que parecia uma bomba prestes a explodir, estava olhando para mim com os olhos cheios de sangue. Ele não estava apenas respirando com dificuldade, mas também estava começando a me pressionar com energia. Minhas pernas quase tremeram por um momento, mas fingir estar fraco não ajudaria. Eu me senti como um rato bem na frente de um gato. Quando Jungaian mordeu os lábios com força e segurou minha mão, me senti melhor. Foi então que ele balançou o punho. Fudidamente. Louco. Por causa da pressão do vento, todos os objetos próximos foram soprados para longe e um som como se o ar estivesse sendo rasgado foi ouvido. Jungaian mordeu os lábios e eu também tentei mover minha mão, mas é claro, também estava preocupado com Shaolin atrás de nós. Se eu for atingido, eu morrerei. Eu seria esmagado, sem mais nem menos. Na verdade, eu de alguma forma acreditei em Shaolin. No entanto, isso não apagou o medo que eu tinha dentro de mim. Quando o medo da morte bateu bem diante dos meus olhos, eu imediatamente virei minha cabeça e procurei a vadia em quem eu poderia me apoiar. No entanto, Shaolin já não estava lá. Embora eu tenha xingado, corri para fazer um selo. Jungaian também estava tentando proferir um feitiço novamente. No entanto, parecia que isso não seria necessário. Em uma fração de segundo, Shaolin apareceu na nossa frente, segurando seu chicote. Chá! Shaolin é a melhor. Mais uma vez, um som estrondoso foi ouvido. O que você está fazendo? Você está tentando matá-lo? Eu não disse que ele era meu convidado. Me deixa. E se eu não deixar? Você é quem deveria recuar antes que eu perca a paciência. Você.
Ele também é um louco. Não importava o que eu pensasse, era necessário resolver as coisas. O rosto do javali ficou vermelho e azul de raiva, mas Shaolin também estava sacudindo seus braços como se fosse muito difícil bloquear aquele ataque diretamente. Ela era um tipo de distância média-longa para começar, então era correto pensar que ela se esforçou demais para bloquear esse ataque. Neste momento, eu não queria mais nada além de encontrar um banheiro. Felizmente, parecia haver uma pessoa normal entre eles. Não era de se admirar que eles precisassem de uma coleira para controlar esses dois malucos. É melhor você parar, Valentim, Shaolin. Esta não é uma área de conflito. Era Jin King. O que eu estava curioso era que, com uma palavra, o controle da raiva e a vadia louca lentamente recuaram alguns passos. O grandalhão ainda estava apertando as mãos, mas parecia conter sua raiva transformando a mesa em pó. Shaolin também deu alguns passos para trás sem dizer nada, e começou a ter seu braço curado por seus homens próximo a ela. O parasita de aparência despreocupada, que se levantou, continuou a falar, vindo na nossa direção. Se você continuar fazendo isso, nós também enfrentaremos uma situação ruim. Foi o primeiro estrangeiro a receber o título de cardeal honorário. É um dos que estão sob a proteção dos templários, administrados pelo Papa. Não sei o que são, mas talvez um deles o tivesse bloqueado se Shaolin Nin não tivesse impedido. Ele sabe muito. Já que ele falou isso e era esse o caso, mas eu não tinha realmente tentado ver se um templário realmente apareceria. Eu nunca tinha visto os próprios templários e não sabia como eles se moviam para me proteger. Eu só tinha ouvido histórias deles protegendo aqueles a quem foram designados do nada. Agora mesmo era muito perigoso. Por que não apareceu nenhum deles? Estou preocupado que eles apareçam depois que a minha cabeça voasse. A delegação do Estado ainda está em Laios. E mesmo sob a lei continental, é tabu lutar em áreas neutras. Claro, também é ilegal matar pessoas de outros países. Ser criticado pela comunidade internacional é algo que todos querem evitar. Principalmente em tempos sensíveis como estes dias. Eu entendo os sentimentos de Valentim, mas ele não é a rainha mercenária. Ponto. Oh. Acontece que as apresentações estão atrasadas. Cardeal honorário Lei Keelong. Sou Jin King, um dos 5 tigres gerais da República e estou servindo como militar republicano. Prazer em conhecê-lo. Ah, prazer em conhecê-lo. Eu ouvi muito sobre você. Na verdade, eu não tinha ouvido falar dele, mas ele balançou a cabeça calmamente. Inteligência 99. Ele parecia ser fácil de lidar, mas eu sabia que ele era o tipo que tinha muitos pensamentos. Uma simples estatística de inteligência não era um indicador de ser inteligente, mas esse cara parecia muito inteligente, já que tinha mestre do livro fixado como um título, bem como um atributo ilegível. Parecia impossível, mas era normal ficar curioso para saber se ele tinha um atributo de grau mítico, ou se ele era um usuário com olhos como Yuno Kazugano ou eu. Ele é de alto nível. Percebi mais uma vez, nessa atmosfera ligeiramente calma, que ele era de maior qualidade do que eu pensava. Ela estava simplesmente se segurando, mas Shaolin havia enfrentado Shaei-Ha por mais de 30 minutos, e Valentim Alexandro era uma bomba em movimento. Jin King, que parecia uma boa pessoa, também estava escondendo algo, apesar de suas excelentes estatísticas. Ele é mais forte do que os 800. Claro, havia monstros como Shaei-Ha e Kim Un-sung nos 800. No entanto, eles tinham especificações que ultrapassavam os 800 do Império. Por exemplo, o arqueiro de Dawan, Park Yeon-joo e Cheong Wan não poderiam lidar com esses caras. A força não foi determinada apenas por coisas visíveis, como estatísticas, atributos e armas, mas não se pode dizer que a lacuna não existia. Bem, não sei por que você veio aqui, mas acho que posso ouvir. Acho que seria correto dizer olá primeiro. Ah, por favor, sente-se. O mesmo vale para a senhorita. Obrigada. Eu podia vê-lo puxando a cadeira para eu me sentar, mas Jungaian franziu levemente o rosto como se sua gentileza fosse desagradável. Eu não sabia por quê, mas por algum motivo, parecia que ele estava tentando parecer bem para Jungaian. Filho da puta. Ele descobriu que ela era um talento incomparável no mundo. Não sei se ela se sentia atraída por ele como homem ou vice-versa, mas era um fato inegável que, de qualquer forma, eu me sentia um merda.
Ele estava olhando para mim com uma expressão divertida. Bem, parece que você ainda não comeu. Sim. Está certo. Por que não experimentamos um jogo simples esperando pela refeição? Isso foi inesperado. Que besteira é essa de repente? Regressor Instruction capítulo 305. Você quer dizer um jogo? Sim. É simples. Será mais fácil se você pensar nisso como um jogo como xadrez ou xadrez coreano. Claro, pode ser um pouco mais complicado, mas você vai pegar o jeito rapidamente. NT-Janji, também conhecido como xadrez coreano, é um jogo de estratégia de tabuleiro bastante popular na Coreia. Por que um jogo de repente? Esse bastardo maluco. Eu só queria pedir a eles que me deixassem voltar rapidamente, visto que eu não estava nem um pouco interessado nisso. No entanto, eu não poderia dizer isso. É seguro por enquanto. Vendo que não queria causar problemas na área neutra, ele não parecia gostar muito de se envolver em assuntos complicados. Agora, parecia que ele estava sendo estranhamente favorável a mim, mas eu nunca saberia quando isso iria mudar. Achei que não seria ruim jogar com ele, pois parecia que não seria ruim seguir o que esse cara estava dizendo. Por enquanto. A atmosfera também não era muito desconfortável, e esse bastardo certamente controlava a Shaolin e Valentim. Eu não sabia se era porque ele tinha o poder de superar esses dois, ou se havia algum outro motivo, mas ver o russo Park Deokgu, que respirava com dificuldade, mas não tentou ir para cima de mim. Está tudo bem. Quando me virei e olhei para Jun Gaian, percebi que ela ainda não conseguia relaxar, mas ela pareceu se acalmar um pouco quando dei um tapinha em seu ombro. Perdi o apetite, porque pensei que estava prestes a morrer, mas não tive escolha a não ser fazer o que ele sugeriu. O jantar é por minha conta. Oh, acho que preciso explicar o jogo primeiro. Você já ouviu falar desse tipo de jogo? Não. É a primeira vez que vejo. Um dos caras trouxe para ele um jogo de tabuleiro que parecia ridiculamente grande. Era composto por dezenas de cavalos de xadrez coreanos, e era verdade que os próprios mapas foram desenhados em terrenos reais. Florestas, mares, desertos, planícies, muralhas das cidades. A composição dos cavalos de xadrez coreanos também varia grandemente. Reis, cavaleiros, magos, cavaleiros, sacerdotes, pessoas. Eu não poderia dizer exatamente o que, mas enquanto ele falava, parecia que era uma extensão do xadrez, ou xadrez coreano. E era ainda mais complicado. Tínhamos que entregar suprimentos aos cavalos de combate e, para movimentar as tropas classificadas por classes, tínhamos que reunir os recursos necessários. Os soldados também estavam muito divididos e muitas classes operavam basicamente no continente, como arqueiros, infantaria e cavaleiros. Jogo, minha bunda. Este tabuleiro era uma versão em miniatura de uma guerra. Claro, era inegável que algumas regras estavam em vigor enquanto estávamos jogando. Qual é a sua intenção? Comecei a ficar curioso sobre sua intenção. Talvez eu pudesse pensar nisso como um verdadeiro entretenimento, ou talvez ele pretendesse me testar. Do jeito que ele esperava por isso, parecia que ele tinha ouvido falar de mim, mas a maioria das informações sobre eu ser um gênio da desenvoltura foi inventada. Acho que o fiz entender tudo errado. No entanto, esta não era uma situação em que eu pudesse recusar. As regras básicas são as mesmas de sempre. Quando o rei morre, é uma derrota. Perder todos os cavalos que você tem também é uma derrota. Se você tiver alguma dúvida ou precisar de alguma coisa, sinta-se à vontade para me dizer. Tudo bem. Acho que seria melhor dar algumas limitações extras. Eu não vou recusar. Quanto mais melhor. Eu pensei que você ficaria ofendido, mas que bom que não. Por que eu ficaria ofendido? Se ele pensou que eu recusaria, ele estava errado. Gostei de começar com vantagem, para começar. Só estava fazendo isso para ganhar mais tempo, mas esta é uma oportunidade. Quando olhei para Jun Gaian, ela balançou a cabeça como se soubesse o que eu queria. Por ser um militar da República, era natural que fosse inteligente para esse tipo de simulação estratégica. Infelizmente, eu não gostava de xadrez ou xadrez coreano, mas pude me adaptar um pouco, já que este não era um jogo normal de cavalos. Exatamente até alguns minutos atrás, eu pensava assim. Esse filho da puta. Esse maldito profissional. Desde o início, minhas tropas e suprimentos foram superiores.
No entanto, conforme o jogo avançava, lentamente me senti envergonhado. Por mais que seja a minha primeira vez, ele se saiu muito bem, tirando a minha inexperiência. Aos poucos, ele roeu meus cavalos e apertou minha respiração. Eu me pergunto como eu, que tinha mantido mais tropas, e consegui ficar preso. Quanto mais movia os cavalos, mais sentia que as coisas estavam ficando confusas. Na verdade, meu acampamento estava em um estado de caos desde o início. O que era ainda mais irritante era que eu sentia que ele estava pegando leve comigo, mas ele ficou um pouco irritado com o passar do tempo, ao contrário do olhar divertido inicial. O gênio do império, não, do Estado. Foi um espetáculo vê-lo resmungar. Infelizmente, ser um gênio era apenas parte da publicidade. Na época do anúncio dos 8 assentos imperiais, a família imperial havia espalhado muitas histórias ridículas, então achei que não era ilógico ele ter esses pensamentos. Mas mesmo que ele entendesse a informação falsa, isso não significava que eu não me sentisse ofendido de forma alguma. Definitivamente havia um sentimento de desprezo em seu ocasional olhar frio para mim. Não, é diferente de desprezo. Seu rosto agora não estava mostrando um rosto chato, na verdade eu não sabia por quê, mas ele parecia muito irritado. O que há com esse bastardo? Foi então que uma voz inesperada foi ouvida, bem quando tínhamos chegado ao meio do jogo. Você não está jogando certo. Você não precisa se preocupar com os outros aqui. É só um jogo, e não quero causar briga, independentemente de vitória ou derrota. Que besteira é essa? Eu quero que você jogue com um pouco de sinceridade. Que besteira é essa? Tenho jogado com a maior sinceridade possível. Se eu estivesse realmente jogando o jogo para me divertir, teria escolhido perder na mesma hora. Afinal, essa era a maneira de fazer o outro lado gostar de você. O que posso fazer se não estiver funcionando? Seu desgraçado. Se eu conhecesse esse jogo, não perderia de maneira tão ridícula. Se eu fosse bom em tática, poderia ter tentado, mas ele era como Lei Ji, que escolheu ser comandante, não eu. Fiz alguns estudos básicos e achei que também não era ruim, mas ele está em outro nível. Eu não poderia nem mesmo ser considerado páreo para ele. Foi então que, depois de 10 movimentos, que o humor do maluco mudou um pouco. Achei que isso seria um bom entretenimento. Do meu ponto de vista, achei que tinha consideração suficiente pelo cardeal honorário. Eu acho que o cardeal honorário não quer competir sinceramente comigo. Competir pelo quê, seu bastardo louco? Acho que seria melhor fazer uma aposta leve. Assim, o cardeal honorário também ficará um pouco interessado. O que? Digamos que se eu vencer nas próximas 100 jogadas, é minha vitória. Caso contrário, e a vitória do cardeal honorário. Qual deve ser a aposta? Oh, vamos apostar um dedo. Todos os 10 dedos. Não tenho certeza, mas se for uma aposta simples, os templários do Papa também podem tolerar. Eu quase xinguei ele. Esse profissional imundo não tinha consideração por novatos. Eu levantei minha cabeça um pouco em dúvida e olhei para seu rosto, mas seus olhos não estavam olhando para mim. Foi impressionante ver que ele estava 100% focado no jogo, tentando de alguma forma revelar minhas verdadeiras intenções. Ele está falando sério. O que estava preso em seus olhos era sinceridade sem uma partícula de poeira. Em termos de disposição, ele não gostava de jogar. Isso significava que ele já sabia que tinha vitória com ele. Infelizmente, eu não tinha nenhuma intenção oculta ao jogar este jogo. Esse bastardo maluco. Vê vencê-lo. Opa! Não pegue leve com ele. Eu disse que não. Jungayan também estava torcendo com os dois punhos fechados como se eu pudesse vencer, o que acrescentou um pouco mais de tensão à expressão do Jin King. Porra, alguém, traz Lei Ji. Eu definitivamente não era forte o suficiente nessa área. O bastardo maluco que prometeu terminar em 100 movimentos começou a me pressionar a sério. Era impossível competir com ele em primeiro lugar. Eu não conseguia acompanhá-lo com minha mentalidade entediante. Eu tenho que aguentar. Isso poderia ser possível se fosse apenas para não perder. As condições para a derrota eram que o rei não morresse, além de evitar a aniquilação dos cavalos. Assim que eu disse isso, seu rosto se contraiu imediatamente quando ele percebeu minha intenção. Você quer dizer que não vai lutar até o fim? Não sei do que você está falando agora.
Achei que já tinha mostrado favor a você, mas o cardeal honorário parece me ignorar até o fim. Você parece ter entendido mal alguma coisa, sério. Ponto. Sua expressão desabou. Não sei porquê, mas acho que o deixei furioso. Se eu fosse ridiculamente derrotado, pensei que não só meus dedos, mas meu pescoço poderia ser cortado, então nenhuma outra expressão seria necessária. No entanto, meu comportamento não mudou. É impossível reverter uma partida que já estava perdida bem no meio. Este era um jogo baseado em turnos em primeiro lugar. Embora o espaço fosse limitado, se ele movesse um espaço para a frente, eu poderia recuar um espaço. Eu poderia suportar isso por 100 movimentos, mas era uma possibilidade pequena. A prioridade é salvar o rei. Eu não pensaria em mais nada. Um cavaleiro foi enviado para uma planície onde era relativamente fácil de se mover, e o arqueiro ou assassino era enviado para a floresta. O mago foi usado apenas para atrair a atenção do inimigo e das pessoas. Isso vai ser descartado. Depois de garantir o máximo de suprimentos que as pessoas forneciam em cada turno, usei-os para ganhar algum tempo ou bloquear um caminho. Matar as pessoas que corriam em direção à força principal o fez perder o controle. Se isso não fosse um jogo, eu ficaria absolutamente arrasado, mas não importa porque é um jogo, de qualquer maneira. Honestamente, eu não tinha certeza de que também não agiria dessa maneira se uma guerra real realmente explodisse. Não sei se ele ficaria satisfeito, mas se seu propósito fosse entender um humano chamado Leiki Leone, então parte desse propósito foi alcançado. Me desculpe, eu sou uma pessoa tão merda. Enquanto meu grande povo bloqueava sua força principal, meu rei começou a recuar. Também usei soldados comuns até o fim e empurrei bravamente quando julguei que eles não poderiam mais resistir. No entanto, suas tropas, que estavam levando meu lado um por um, agora estavam sufocando. Ele é algum tipo de Zhuge Liang? Nos próximos 20 movimentos, uma imagem do meu rei sendo pego por seu soldado estava sendo desenhada em minha mente. NT, Zhuge Liang foi um dos personagens-chave no período dos Três Reinos da China. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.